Eu sou Maurício José Kasmarek e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Utilizando elementos referenciais e comparativos para auxiliar na percepção das dimensões das crateras lunares. Quando a gente fala em astronomia, a gente tem uma problemática muito interessante. Tudo ali é astronômico. Quando a gente fala na nossa vida diária astronômico, é alguma coisa para exagerar, um custo astronômico, um volume astronômico, uma quantidade astronômica. Então são cifras ligadas com essa astronômico no sentido de volume, de grande distância, de grande tamanho, no exagero, seja uma coisa exagerada. Quando a gente fala em astronomia, fala astronomicamente falando, a gente tem uma problemática grande que a gente cai fora da nossa realidade muitas vezes. Na maioria das vezes, aliás. Por exemplo, quando a gente fala dos planetas gigantes. Júpiter. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Ele tem 143 mil quilômetros de diâmetro. Imagine perguntar para o aluno, vocês têm uma noção do que é 143 mil quilômetros de diâmetro? Ah, você já fez uma viagem que teve uma extensão de 143 mil quilômetros? Não. A gente tem experiências com cifras menores. A mesma coisa aqui, a grande mancha vermelha de Júpiter. A grande mancha vermelha de Júpiter tem o quê? 3 diâmetros da Terra de largura. O que são 3 diâmetros da Terra para nós? A gente não tem uma noção do que seria isso na prática. 3 noções de 3 volumes da Terra. Então é uma coisa astronômica mesmo. Felizmente, alguns astros permitem que eles sejam trazidos para dentro da sala de aula porque eles são menores. Eles têm características também interessantes. Dentro da astronomia e até das ciências do espaço, a gente tem vários exemplos desse tipo de referencial que a gente deve ter, esse tipo de forma de comparar com elementos que a gente tem na Terra para permitir uma compreensão, uma percepção do que a gente está falando. Por exemplo, se a gente fala de exploração espacial, uma sonda lunar, alguma coisa, é fácil de fazer uma referência para os alunos, porque aquela sonda não é uma coisa gigantesca. Colocando um boneco do ser humano próximo, a gente já tem uma noção, olha, essa sonda aqui, esse satélite aqui, seja o que for estando sendo representado, ele não tem nem 2 metros de altura. Então a gente tem um referencial. Tendo um referencial da vida do aluno, que ele conheça. Todo mundo aqui conhece um ser humano. E também outro elemento que a gente vê na área espacial são os asteroides. Sempre aparece notícia, pequeno asteroide com dezenas de metros passou próximo da Terra rasante. Há poucas dezenas de metros, poucas centenas, isso a gente pode fazer uma referência. Por exemplo aqui, esse asteroide tem uma dezena de metros. E daí como é que vai apresentar para o aluno? Com um elemento referencial. Olha aqui um automóvel. Olha, mais ou menos o comprimento de 2 automóveis Fusca. Ah, o aluno conhece o automóvel, então ele vai ter uma referência. Ele vai ter um referencial da vida diária e vai ter uma noção de que tamanho é esse corpo celeste que passou próximo da Terra, como a notícia falou. Agora a nossa Lua também é um caso muito especial porque tem uma grande superfície visível. Essa superfície é facilmente observável, até a olho nu a gente vê detalhes dela. Com um simples binóculo a gente também vê crateras, vales, montanhas, então é uma riqueza grande de objetos. Só que a gente está observando, como diz, por cima. Agora, para trazer essa compreensão, a percepção do que são aqueles objetos, a gente tem materiais didáticos, tem ensino da astronomia específico da área da selenografia. Este trabalho aqui, ele traz a temática dos referenciais comparativos e uma regionalização. O que seria
comparativos. E comparativos é baseado no princípio da comparação. É utilizar algo conhecido para ser comparado em suas características com o fenômeno a ser apresentado. Então, assim, alturas, diâmetros, distâncias, tudo isso pode ser referenciado com elementos terrestres também. No caso da nossa Lua, eu estou falando específico disso. E nesse trabalho aqui, a gente vai mostrar como exemplo dessa técnica do princípio da comparação, um conjunto comparativo regionalizado. Um conjunto comparativo é um material didático que apresenta um fenômeno e faz comparações com fenômenos da vida do estudante, do contato que ele tem com o seu mundo, que é aqui na Terra, e também elementos referenciais que ajudam na compreensão, no dimensionamento daqueles fenômenos. Só que esse material tem que ser bem acompanhado, bem apresentado, para não gerar enganos e más interpretações. Aqui está o material. A temática são as crateras lunares, e essa temática das crateras lunares foi feito baseado no quê? Uma cratera da Lua, afinal de contas, de que tamanho é? A gente sabe que as crateras lunares existem desde as microscópicas até as com centenas de quilômetros de diâmetro. Então, a gente trazendo esses centenas de quilômetros, dezenas de quilômetros, a gente tem uma noção aqui na Terra. Por isso, esse material que eu vou mostrar agora, ele tem mais ou menos 23 anos de idade. Foi criado faz tempo, no século passado, para compor exposições, ser utilizado em aulas, e ficou um material bem interessante e bem chamativo. Ele foi montado num quadro, onde a gente tem aqui uma representação feita em isopor, cortado um isopor aqui, na forma do estado do Paraná. Foi pintado ele de verde, foi feito até um encrespamento aqui para ficar mais bonito o acabamento dele. Então, aqui uma representação dos limites políticos do nosso estado do Paraná. Eu moro aqui em Ponta Grossa, Paraná, então eu fiz uma regionalização desse material. Quem mora no Nordeste, no Norte, no Sudeste, Centro-Oeste, em outro país, pode fazer o mesmo material regionalizando para a sua cidade, para o seu estado, até para o seu país. Isso a gente encontra em muitos livros também, esses comparativos, até na internet tem muita coisa. Só que aqui a gente tem um material físico. Então foi feito o que aqui? Foi colocado em cima dessa representação do Paraná algumas crateras lunares. Olha, as crateras lunares aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui mais próximo, olha. Então, essas crateras lunares representadas como se os asteroides que criaram essas crateras na Lua tivessem atingido o estado do Paraná. Então, a gente tem aqui uma cratera bem grande, uma cratera menor, uma cratera menor, e uma menor, e uma menor. Eu peguei crateras que existem mesmo. A gente tem uma legenda aqui, onde que aparece, ó. A número 1, a menorzinha, a cratera Sulpícios Galos com 12 quilômetros. A seguinte, cratera Kepler com 33 quilômetros. A outra, cratera Erastótenes com 60 quilômetros. A próxima, cratera Platão, que tem 95 quilômetros. E a Clavius, que é a maior cratera da Lua, que tem 230 quilômetros de diâmetro. Então foi feito esse referencial, até mostrando as crateras lá, a posição de algumas cidades, um mapinha geográfico mostrando a posição de algumas cidades, que serve também de referencial. Também foi colocado aqui na base uma barra de escala. Essa barra de escala, ela está em quilômetros lá, 100, 200, 300 quilômetros. Então, para ter uma referência em quilômetros aqui, em centenas de quilômetros. E também, como é um material regionalizado, aqui eu moro na cidade de Ponta Grossa, então foi representado aqui em azul os limites do município de Ponta Grossa. E lá
uma forma irregular também em prata é os limites urbanos, os limites da cidade de Ponta Grossa. Então serve de referência. Ali é o tamanho da nossa cidade. De uma ponta a outra, leste a oeste, norte a sul, todos representados dentro daquele prateadinho ali. E aqui os limites do município, que a gente também tem uma noção. A partir disso, tendo esse material aqui, como a representação do Paraná, que é uma coisa que a gente conhece, uma representação aqui do município de Ponta Grossa, o local onde que vai ser aplicado, onde foi aplicado o material didático, e a cidade de Ponta Grossa também ali como referencial. Agora a gente pode fazer uma comparação fácil. Puxa lá, cidade de Ponta Grossa, aquilo ali. Puxa, ela cabe dentro dessa cratera. Aqui cabe dentro dessa cratera com folga. Aqui cabe com mais folga ao perímetro urbano de Ponta Grossa. E aqui, dentro da Clávios, cabe o município inteiro de Ponta Grossa. E a gente também pode fazer as distâncias. Pegando aqui Ponta Grossa, pela mapinha lá, daí no norte, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Paranaguá, pelo diâmetro. Olha lá, então, vamos ver essa cratera aqui, ó, com Ponta Grossa. Puxa, pegando aqui de Ponta Grossa, indo, olha, vai até quase o litoral lá. Ah, então se eu sair de Ponta Grossa e chegar no litoral, fosse em linha reta, claro, seria mais ou menos o diâmetro da boca do anel aqui da borda da cratera Clávios. Então é um material regionalizado, porque apresenta alguma coisa regional, alguma coisa da vivência do aluno. Aqui aparece então o Paraná, que o aluno conhece, Ponta Grossa, o município que o aluno conhece, o município de Ponta Grossa, que o aluno também conhece. E aqui jogado como se fosse asteroides, abrindo crateras. Agora deve ser explicado para o aluno que isso daqui não existe, é uma fantasia. É uma representação, como se os asteroides tivessem caído na Lua, alguns atingissem o estado do Paraná, seria aberto crateras desse tamanho aqui. Mais ou menos isso, a representação, a informação que deve ser dada. Então, não que existem essas crateras no Paraná. Essas crateras são lunares, trazidas aqui para uma comparação com o nosso estado do Paraná. Então, esse material aqui é um conjunto comparativo regionalizado, que apresenta o Paraná e algumas crateras lunares, dando as dimensões delas para a compreensão dos alunos. Dessa forma, a gente regionaliza e permite que o aluno tenha seus elementos locais ligados com a astronomia. Agradeço a presença.